Boa noite, a paz, igreja. Amém. Glória a Deus. É um prazer, pastor Daniel dos Santos também. É um prazer inenarrável estar aqui nessa comunidade linda, né? Nós somos bem recebidos, glória a Deus pela vida de vocês, pelo convite, pela confiança. E nós vamos falar um pouco, né, daquilo que a gente já vem trabalhando há bastante tempo, com diversos casais, aquilo que nós, como casal também, nós vemos tendo, né, essa jornada, como foi falado aqui. Não é fácil. É fácil vida de casal? Não é fácil. Mas não é impossível. Teve um pastor que ele falou algo interessante. Cada um de vocês que está aqui, é um teólogo ambulante. Como assim, Daniel? Teólogo ambulante. Mesmo as dificuldades, mesmo os problemas, vocês estão firmes aqui e provando para o mundo que a família está em primeiro lugar. Enquanto o mundo, a sociedade, o sistema fala, não, que é isso? Não deu certo? Procura outro. Você está aqui e falando para a sociedade, dá certo, sim, apesar das dificuldades, sim, mas em primeiro lugar é o propósito. Minha esposa... A paz, igreja. Amém. Muito bom estar aqui com vocês e eu estava ali adorando e é nítido assim a presença do Senhor aqui, né? E eu creio que o Senhor tem muita coisa para fazer aqui nessa noite, né? Como meu marido já falou aqui, né? Não tem nada melhor do que estarmos em família. E, claro, não é fácil estar casado, né? Mas é um projeto de Deus e é maravilhoso quando nós entendemos, né, o que é o casamento e quando nós nos determinamos a viver esse casamento, a esse ministério que o Senhor nos entregou, né? E como eu estava comentando com a pastora também quando eu cheguei, quantos casamentos, quantas famílias o inimigo tem tentado para destruir. E quantas foram destruídas depois dessa pandemia, não é verdade? Porque muitos não estavam preparados para poder viver esse tempo de ser ministrado pelo Senhor, de deixar o Senhor trabalhar, né? E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite, né? Baseado na palavra de Deus. E eu creio que o Senhor ele tem muito para fazer aqui. E nós somos muito trabalhados nesse tempo, né? Quando nós viemos compartilhar aqui esse tema sobre o casamento. E falar que nós não somos perfeitos, né? Porque tende a noção, quem está aqui, nossa, que casal perfeito. Não, nós estamos em processo, a cada dia, um entendendo o outro. E assim, é um processo, né? Até Billy Graham, né? Billy Graham, que nada mais, nada menos, o homem que pregou e está pregando, apesar do seu falecimento, para mais de 2 bilhões de pessoas. Chegaram para a esposa dele, Mary Graham, e chegaram para a filha, perguntaram para ela, como é que é o Billy Graham? Perguntaram para a filha, como é que é o Billy Graham? Só falo que meu pai é pecador porque a Bíblia diz. Então um homem desse é íntegro, né? Para uma filha falar isso de um pai. Aí perguntaram para Mary Graham, como que é Billy Graham? Como que é o relacionamento de vocês? Olha só, eu já tive vontade de matar o Billy Graham. Você imagine, Billy Graham, que é Billy Graham, gente. Imagine, né? Então, nós não somos perfeitos, nós estamos longe de nós, ser um casal perfeito. Mas nós estamos, né, em processo, né, da perfeição na glória. Né? É verdade. O tema de hoje é o que Deus uniu, o homem não separa. Glória a Deus. Está lá em Mateus, abre a sua Bíblia aí, Mateus 19, a partir do versículo 1. Para ganhar tempo, pessoal, vamos lá para o versículo 6. 19, versículo 6. Assim, todos encontraram? Quem não encontrou, fala misericórdia. Tem aqui, né? Beleza. Vamos lá. A minha versão aqui é a NVI. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa.
contexto aqui é quando os fariseus queriam colocar Jesus na parede, né? E aí? O versículo 2 aqui, alguns fariseus aproximaram dele a colocar a prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Aí ele respondeu: não, vocês não leram a princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E nós vemos na pandemia, infelizmente, foi algo avassalador. Estava conversando com os pastores ali, o índice de violência contra a mulher aumentou mais de 70%. Porque até então, o casal, ele só se via à noite e aos finais de semana. Com a pandemia, ficaram juntos 24 horas. E aí teve muito, mas muito problema. E aí o que acontece? Nós, para fazer essa palestra para vocês, nós pesquisamos durante muito tempo, pesquisa com aconselhado, com os aconselhados, né? 3 pilares de um casamento. Se você tivesse 3 pilares, que o marketing fala sobre a dor, né? Qual que é a dor, né, do teu cliente? Então, qual que é as principais dores num casal? Nós vamos trazer esses 3 pilares para essa palestra de hoje. Se você tiver esses 3 pilares bem alicerçado, não tenho dúvida que você vai ser um casal saudável que vai gerar fruto em nome de Jesus. Amém? E eu gosto de sempre de ter interatividade na palestra. Minha esposa aqui, até agora não deu o microfone para ela. Já está meio assim, né? Porque ela quer falar. Brincadeira, pessoal. Alguém pode me dizer quais seriam esses 3 pilares? Alguém tem ideia quais seriam esses 3 pilares? 3 áreas no casamento que são fundamentais? Vamos lá. Primeiro, respeito, o amor. Oi? Diálogo. Opa! O diálogo, que é comunicação. O que mais? Vamos lá. Fidelidade. Então nós separamos 3 pilares. Minha esposa vai falar quais são os 3 pilares aqui. E os 3 pilares é a comunicação, a vida financeira e a vida sexual. Claro que aí na comunicação entra a parte do diálogo, como foi dito aqui, né? Mas nós, como meu marido aqui disse, nós fizemos essa pesquisa porque nós não somos um casal perfeito, né? E nós começamos a analisar isso, porque nós tínhamos amigos próximos, casais, que estavam tendo muitos problemas, né? E aí nós fomos atrás disso, para entender o porquê de tanto atrito. E nós percebemos que a comunicação, ela é o ponto principal de tudo. A palavra de Deus lá em Tiago 1,19 nos diz assim: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Então, muitas brigas de casais, ela acontece por falta de comunicação, ou falha na comunicação, ou muitas vezes a ausência da comunicação. Então, quando falta comunicação ou diálogo, como foi dito aqui, isso já é o primeiro sinal que o relacionamento não está bom. Não é verdade? Sem dúvida. Então, as brigas, né, acontecem por essa falha na comunicação ou ausência na comunicação. E aí nós temos os ruídos, porque a comunicação tem um emissor, né, e tem um receptor. Se tiver ruído no meio dessa comunicação, o que vai acontecer? Não vai ter comunicação. E aí, como foi falado, na pandemia veio a intolerância. Eu vi alguns memes, né? Que logo quando saiu da pandemia, um meme lá que a mãe pegou os filhos, né, indo para o colégio, deu
uma banda nos filhos, os filhos caíram porque não estavam aguentando mais. Então veio a intolerância. Os casais já estavam intolerantes com os filhos, não podiam olhar um para o outro. Isso vai ter ruído. Vem a grosseria, vem as críticas, sim ou não? Vem o mau humor, vem a ira. Nós acabamos de ler um versículo sobre ira. Vem as indiferenças. E quando tem esse ruído na comunicação, fatalmente vai ter as brigas. E aí um abismo, ele chama outro abismo, né? E vai afetar a área financeira, a vida sexual, vai afetar a família por inteiro e automaticamente vai respingar nos filhos, né? Porque os filhos, eles vão perceber o que está acontecendo entre os pais. Então começa aquela confusão dentro da família. Como que acontecem esses ruídos? Daniel, entendi que a comunicação, sim, tem um emissor, receptor, tem um ruído, mas como acontece esse ruído? Um fala e o outro já o quê? Imagina respostas. Isso acontece muito com nós, mulheres, né? Alguém Nós somos identificou tão aí? ansiosas que quando o nosso marido está falando, a gente já começa a imaginar a resposta. Né? Por quê? Porque a gente não quer ficar sem um argumento. Né? Então, ele começa a falar e eu já imagino a resposta. Mas ele também tem um ponto. A questão, principalmente das mulheres, né, mas os homens também têm essa questão, mas a predominância aqui dos homens é fingir que ouve e pensar em outra coisa. Ela está falando aqui, já está imaginando a resposta. Eu estou fingindo que estou ouvindo, também já estou pensando em outra coisa, sim ou não? Exatamente. E isso aconteceu com a gente também, né? E um certo dia, o Espírito Santo me constrangeu no momento que eu estava pensando na resposta que eu ia dar para ele. Ele estava contando alguma coisa para mim e eu já comecei a pensar. Vou responder tal coisa. E o Espírito Santo me constrangeu na hora. Presta atenção até o final. Porque você não vai entender o que ele está falando. E aconteceu realmente a primeira vez. Ele falou e eu não peguei o final. Eu só comecei a falar do começo da conversa dele. E aí, depois ele deu continuidade, eu prestei atenção. E, automaticamente, o Espírito Santo me constrangeu na hora que eu estava falando com ele. Ele falou, agora você pergunta para ele o que ele entendeu. E eu fiquei meio sem entender na hora, mas eu falei, vou perguntar. E ele me falou algo e eu perguntei, Dani, repete para mim o que eu te falei. Ele falou, você falou tal coisa. Eu falei, não, eu não falei isso. E nós vamos dar um exemplo aqui agora. Muitas vezes eu peço para o meu marido, eu preciso que você vá até o mercado para mim. Ah, tá bom. O que você quer que eu traga? Eu quero que você traga um pé de alface, 1 quilo de tomate. E se você tiver ver a salsa lá, traz para mim também. Tá bom. Aí ele ia até o mercado. Quando ele voltava, só vinha o pé de alface. Dani, mas você não trouxe o tomate? Não, você não pediu. Não, Dani, eu pedi. Não, você não pediu. Eu pedi. Não, você não pediu. Não, então da próxima vez você vai anotar. Eu falei, nossa, eu vou fazer o teste de novo, né? Aí no outro dia pedia para ele, Dani, vai lá no mercado para mim. Tá bom. O que você quer que eu traga? Traga para mim 2 quilos de tomate, traga para mim 3 quilos de cebola e traga para mim um pé de alface. Tá bom. Dani, o que eu falei para trazer o pé de alface? Aí eu falei, você não prestou atenção. Infelizmente. Porque a cabeça do homem, né, fica a 1000 por hora e, infelizmente, que é errado, a esposa está falando algo importante, a gente está pensando em outra coisa. Então, o que acontece? Outro sintoma também do que acontece os ruídos é um interromper o outro. Isso está conversando sobre a obra. Minha esposa está em obra lá, que, meu Deus do céu, se eu soubesse que obra dava tanto trabalho, meu Deus. E aí, não, o pedreiro já vai ter que quebrar as portas, já não vai, ele contratou, falou para a gente comprar umas portas que não era a correta, vai ter que comprar outras portas. E aí, eu começo a falar, e minha esposa... Aí eu falo, nossa, mas a gente poderia ver, então, um lavatório menor.
Aí ele falou, mas eu estou falando da porta. Aí eu falei, não, mas eu já entendi sobre a porta. Mas ele não tinha ainda captado a informação. Não tinha terminado também e raciocínio, né? Não terminou o raciocínio, porque ele ia me falar assim, ou existe também, né, um que você pode mandar fazer o tamanho exato. Mas eu acabo interrompendo, né? E quando ele começa, vamos dar um exemplo Vamos aqui. lá. Então, por exemplo, às vezes ele vai me falar assim, hoje à noite nós vamos ao culto. Antes dele finalizar, eu falo, olha, mas vai ter uma reunião lá na casa missionária. Então, hoje à noite nós vamos ao culto, lá na casa missionária. Você me interrompeu. Aí eu falei, tá, é que você falou o culto, e de repente é uma reunião. Aí ele fala, mas não é assim, você me interrompe, você não deixa eu terminar. Nós mulheres temos mesmo, né? A gente é um pouquinho mais ansiosa, né? A gente quer tudo muito rápido, né? Tipo, já entendi o seu pensamento, então termina. E aí o marido acaba ficando nervoso, porque a gente não consegue, né, entender o tempo dele. É verdade. E aí, como nós resolvemos essa questão? Pessoal, a comunicação, ela é primordial, porque nós já tivemos diversas discussões por coisa boba. Verdade. Teve casos, nós ficamos sabendo que o casal discutiu, ficaram 7 meses sem falar por causa de um sabonete. 7 meses sem se falar. Olha a falta de comunicação, olha a falha na comunicação aí. Então, como se comunicar melhor? Nós vamos, lógico, longe da gente, esse tema aqui não termina, mas vamos citar alguns pontos aqui. Primeiro, eu sei que não é fácil, mas espere seu cônjuge completar a fala. Eu sei que é algo difícil, mas é necessário, né? Falando, nós queremos ser ouvidas, principalmente nós mulheres, não é verdade? Nós temos a necessidade de sermos ouvidas, né? Ouvidas a ponto do marido complementar a conversa e dando continuidade. Então eles também têm essa necessidade, né? De terminar a fala e não a gente interromper. Né? E outra questão é nessa parte, então nós não devemos interromper, deixa que ele conclua a frase. Muitas mulheres também são interrompidas, porque existe homens também que são um pouquinho mais acelerados, né? Um pouquinho mais ansiosos. Então espere o seu marido, a sua esposa completar a frase dela. Não é fácil, né? No começo é um treinamento, mas que vale muito a pena. Pois é, então não interromper. Não interrompa. E o terceiro aqui, não já imaginar a resposta, na qual nós falamos. Mas tem um aqui, eu não sei se acontece com os homens, pelo menos eu ficava em crise com minha esposa. Estava conversando com ela e algo que ela não estava gostando, ela fazia o quê? Meu Deus do céu, naquela hora a conversa, já não sabia mais conversar. Eu falei, por que você faz isso, gente? Por que você faz isso? Para que essas caras de boca, gente? Tem necessidade. Se você não está gostando, fica sério e tal. Mas me deixava em crise, né? Alguns casais estão se identificando aí. Não é verdade? É porque às vezes eu queria falar, só que eu não queria interromper ele. Eu deixava ele falar. Aí, sem eu perceber, eu levantava a minha sobrancelha. Ou senão eu fazia com a boca. Por quê? Porque eu estava me controlando para não falar. E aí ele falava, não suporto quando você faz essas caras e bocas. Eu perguntava, que cara? Que boca? Né? Sou tão normal? Ele falou, eu vou colocar um espelho na sua frente. Falei, gente, eu preciso melhorar. E eu começava, Espírito Santo, me ajuda. Né? Eu não quero mais fazer caras e bocas. No começo parece que fica uma coisa automática, né? Mas depois o Espírito Santo ele já vai constrangendo. E a gente começa a melhorar. Mas tem homens também que faz caras e bocas. Sim, também. Não é verdade? E aí, é aquela famosa dica. Respire. Conta até 10. Porque, pessoal, a comunicação, ela traz a falha na comunicação, diversas consequências, igual nós estamos falando aqui. Então, nós temos aqui... Já estou acelerado aqui já. Tá acelerando. Já estou acelerado aqui. E quando
a pessoa terminar de falar, e isso serve muito, né? Eu usei muito com meu marido isso. Quando eu terminava de falar, eu pedia para ele repetir. Por quê? Isso é comprovado. Nós precisamos ter um diálogo como uma criança de 5 anos. Não que o homem, ele não seja capaz de absorver, mas é como ele falou, às vezes os homens estão prestando atenção, mas querendo ou não, ele já ouviu. Só que, já viram aqueles desenhinhos que o homem ele começa a prestar atenção e parece que ele vai no túnel do tempo? Ele entra assim, e ele começa a pensar em outra coisa, e a mulher está lá falando, e aí? Aí ele olha aquela cara, tá bom. Como assim tá bom? Não, tá tudo bom, tá tudo certo. Mas não, ele não prestou atenção. Então peça para repetir. Porque às vezes eu percebi, ele estava preocupado com um sistema que ele tinha que entregar, com algo que tinha que resolver. Aí eu comecei a perguntar, repete para mim. Aí ele falava, tá bom, você falou tal coisa. Não, eu não falei isso. Tá bom, o que você falou então? Não, vamos melhorar, então vamos devagarzinho, né? Aí falava de novo e aí ele repetia. Né? Então nós precisamos falar como se fosse com uma criança de 5 anos. Isso melhora muito a comunicação. E aí a questão do falar, né? Que minha esposa aí, principalmente as mulheres, principalmente minha esposa, né? Tem que falar, e eu tenho que escutar. Ai, mas eu estou maneirando agora, gente. Mas não é o que fala, né? É como fala, né? As mulheres, ela tem isso. Muitas vezes a mulher, ela precisa tanto falar para poder cuidar, né, do emocional. E eu, como costumo sempre dizer, a mulher, ela tem uma necessidade de falar, e quando ela não fala, isso ocasiona o emocional dela. Né? Ela começa, se a mulher ela tem alguma coisa que não foi tratada ainda, ela começa a falar, meu marido não liga para mim. Meu marido não me dá atenção. Meu marido não está nem aí com as minhas questões, né? Mas tem muitas mulheres, nós mesmos, já fui muito tratada, Edna, estou bem resolvida. Mas querendo ou não, se a gente não fala aquilo que a gente quer, e tendo o nosso marido como nosso parceiro, nosso melhor amigo, depois do nosso Senhor Jesus, nós queremos compartilhar com ele, e o marido ele não ouve, o que vai ocasionar? Um bloqueio dentro de nós. Né? Então é importante, maridos, escutem as suas esposas, né? Mesmo que naquele momento você não tenha o que dizer, apenas ouve. Muitas vezes nós só queremos ser ouvidas. Verdade. Não é verdade, mulheres? Né? Então ouve a sua esposa, né? Isso nos faz muito bem. Acontecia algo com a minha esposa que no começo do nosso relacionamento, de cada 10 palavras que ela dava, 11 era crítica. De cada 10 palavras, 11 era crítica. Sim ou não? Verdade. Era verdade. Então, por muito tempo, eu levei... Aquilo me causou um trauma, um bloqueio. Depois de algum tempo, tudo que ela falava era crítica. Tudo que vinha era crítica. Soava como crítica, Soava né? como crítica. Soava como crítica. Porque nós mulheres temos algo assim, quando nós falamos com o nosso marido, às vezes a gente pensa que é o filho, né? A gente quer cuidar tanto, quer proteger tanto, quer, né? E às vezes está tipo como um filho nosso. E aí às vezes eu falava algo para ele também no começo que era como uma crítica. E aí por fim, depois, tudo que eu ia falando, ele entendia como crítica. Mas eu falava, não, mas eu não estou te criticando. Isso é para o seu bem. Não, mas agora eu entendo tudo como crítica. Não é? E aí foi um trabalhar de quebrar, né, aquele trauma e trazer isso como um feedback. É verdade. Né? Mas não foi fácil. Né? Então, evite criticar. Né? Elogie mais, por mais que não seja fácil, né? Mas a crítica ela não vai trazer muito benefício, muito pelo contrário. Amém? Então, não critique, pontue que sua esposa precisa mudar. Então, é melhor você pontuar aquilo que precisa mudar do que criticar, né? E a grande questão é o seguinte, não é o que você fala, é como você fala. É verdade. Tem uma diferença brutal aí. Teve um caso de um casal que a filha tinha uns 12, 13 anos, queria ir no shopping já e tal, com as amigas. E aí
o pai falou, não vai. Não vai, pronto, e acabou. E a menina começou a chorar e foi na mãe, fala com meu pai, que eu quero ir no shopping e tal. Mulheres, vocês não sabem o poder que vocês têm. O poder de persuasão que vocês têm. E o esposo, o marido estava irredutível. Não vai, pronto, acabou. Ela pegou, levou ele para o quarto, que não pode conversar na frente dos filhos, né? Meu amor, ela já tem 12 anos, eu conheço as amiguinhas que vai com ela. Né? Será que não seria? Aí ele, você tem razão. Né? Você tem razão. Ela pode ir. Agora, o cenário 2. Por que você não vai deixar ela ir? Por quê? Ela já tem 12 anos. Ela não pode sair com as amigas e tal. Olha a diferença. E aí começa a confusão. O ruído na comunicação. E outro ponto é não levar os nossos problemas para terceiros. Geralmente isso acontece muito com nós, mulheres, né? Geralmente, se nós temos um problema com o nosso marido, nós queremos levar, compartilhar com uma amiga, ou quando não compartilhamos com as nossas mães, criticando o nosso marido. Agora imagine o cenário, né? Eu vou lá e critico meu marido para minha mãe. De quem que ela vai tomar partido? Meu, que sou a filha. E quando nós estamos bem, quando ele chegar lá na casa dos meus pais, minha mãe vai olhar com uma cara diferente para ele, um olhar diferente. Quem é esse homem que casou com a minha filha? Maltratando a minha filha. Maltratando, porque eu vou contar a minha versão. Eu não vou contar os dois lados. E minha mãe vai querer ouvir a minha conversa. E a mesma coisa ele, se ele chegar e contar para a mãe dele aquilo que se passa. Então, assim, algo que o Senhor me ministrou muito no começo sobre isso também. Não compartilhar com amigas, porque a sua amiga também vai tomar o seu partido. Não vai tomar o partido dele. Ela nunca vai perguntar assim, deixa eu ouvir o lado dele agora. Ela vai sempre ouvir o meu lado. E a mesma coisa um amigo dele. Então, é importante que a gente se entenda. E claro, nós como casais, nós vamos sempre ter um pastor e uma pastora para nos acompanhar e levar isso para eles. Por quê? O papel do pastor sempre vai analisar os dois lados. E vai trazer o casal junto para ouvir. E quando nós compartilhamos isso com terceiros, família, amigos, eles sempre vão tomar o partido que eles melhor escolheram ali, Glória a Deus. Lá em Gênesis 2, 24, o texto diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E nesse momento, quando nós nos tornamos uma só carne, eu preciso sentir aquilo que o meu marido sente. Então, se ele estiver triste, eu também vou estar triste. Se ele estiver com um problema, eu vou me compadecer desse problema dele. Então, nós, muito mais do que nunca, nós devemos estar juntos. E aí, o que acontecia? A gente passou por esse tempo também, no começo do casamento, sobre quando a gente discutia, tinha a lei do silêncio. Misericórdia. Pessoal, acontece muito disso com os homens, a lei do silêncio. Discute, daqui a pouco, quero papo, quero conversa, vou ficar no meu canto, vou ficar no meu quarto. Quem fica emburradinho e vai para o quarto? Não é adolescente? Quem que faz isso? Adolescente que faz, né? Mas muitas vezes nós homens, eu fiz muito isso, infelizmente, ia para o quarto lá e tinha a lei do silêncio. Não queria conversa, ou emburrado. Parecia uma criança mimada. Não quero papo, não. E minha esposa muitas vezes vinha, Não quero papo, não. Estou chateado. Igual um adolescente mimado. Isso é muito ruim, porque aí acaba-se o diálogo. E quando acaba-se o diálogo, lembra que a gente falou lá no comecinho? A falta de comunicação, a insuficiência ou a falha na comunicação é o primeiro ponto para um divórcio. Então é muito importante
toda vez que acontecer uma briga, um desentendimento, algo que a sua esposa fez, o seu marido fez, não gostou, converse, resolva isso, né? O meu marido sempre diz que no começo ele dizia assim: nossa, você parece que nunca acontece nada com você. E realmente eu era do tipo assim, a gente discutiu e só que depois acabou ali, acabou, né? E para mim tá tudo bem, vamos voltar a conversar. E eu Vida que segue. chegava, vamos almoçar? Tranquila. Dava uma respirada antes de entrar para chamar ele. Vamos almoçar? Não quero. Não? Ah, vamos agora, senão a comida pode esfriar. Não estou com fome. Ah, então tá bom. Eu vou almoçar e eu te espero. E para mim era tranquilo. E ele falava, não que eu não ficasse triste porque ele estava triste, mas é algo que para mim eu penso assim, vai ter um momento que o Espírito Santo vai constranger a pessoa. Então eu não sou aquela esposa que fico lá em cima. Por que você não quer? Por que você não está almoçando? Por que não sei o quê? Não, sabe, nós mulheres precisamos entender o quê? O agir do Espírito Santo, ele é muito mais poderoso que o nosso. Então, em todo momento que nós estamos com algum problema, o Espírito Santo ele vai atuar, né? Então, se nós tivermos ali um posicionamento, eu vou orar pelo meu marido. O Senhor vai trabalhar naquele coração. E aí é como ele falou, com o tempo, mas foram poucas vezes, né? E nós conseguimos aprender com essas poucas vezes. E o interessante é que a gente, com o passar do tempo, a gente está aprendendo a discutir. Então, discussões antes que duravam a lei do silêncio 2 dias, né? O máximo 2 dias. Isso. Né? Hoje minutos, né? Já está aprendendo, porque não tem como. O casal que fala que não discute, né, já vai ser arrebatado, porque é muito, tá muito complicado. Se Billy Graham, que é Billy Graham, a esposa queria matar, o cara, homem íntegro, enfim. Então, lá em Provérbios 18, versículos 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. É fácil em uma discussão você se manter ali calado, é fácil. Mas entre a paz e a razão, qual é o mais sensato? A paz. É muito difícil, mas foi igual eu falei, é uma jornada, é uma prática. A gente já está sabendo discutir, coisa que no começo a gente não sabia. Hoje já sabe discutir. Tem uma discussãozinha ali e tal, já resolveu, já senta, já ora. A oração é importantíssimo. Muito. Porque, amados, é algo assim sobrenatural. Porque quando nós temos alguma ministração, quando nós temos algum programa lá na casa missionária, que lá tem uma web TV, é incrível, né? Parece que vem algo assim, um espírito de discussão e contenda. É incrível. E a gente já pega e já ora repreendendo, porque o mundo espiritual, pessoal, é mais real do que a gente possa imaginar. É verdade. E ele está ao nosso derredor, querendo tragar. E a gente pensa que não, mas o inimigo, ele está a todo momento querendo destruir a família. Porque o divórcio só interessa a 2 pessoas. Quem são? O divórcio só interessa a 2 pessoas. A primeira, quem se beneficia com o divórcio? 2 pessoas. O diabo é um, quem é o outro? Quem se beneficia com o divórcio? O advogado. Só essas 2 pessoas. O restante, todo mundo sai perdendo. A sociedade sai perdendo. O marido sai perdendo. A esposa sai perdendo. E quem mais sai perdendo nessa história? Os filhos. Então o inimigo ele vai fazer de tudo para que nós não venhamos cumprir o propósito que Deus nos deu, que é a família. E com a gente é incrível, amados. Vem um espírito de confusão, de discórdia, a gente já tem que contra-atacar. Está repreendido em nome de Jesus. Algo do nada, né? É verdade. Do nada vem. E a gente ora. Outra coisa, né?
todos os dias nós oramos juntos, que é importantíssimo para um relacionamento. Os dois orar juntos. Né? A gente sabe que a gente tem uma vida, né? Todos aí têm o seu tempo, mas é necessário, porque tempo a gente não tem. Tempo a gente tem prioridade. Se tem prioridade, você arranja tempo. Quando a gente não quer, a gente vai arrumar desculpa. Então, nós entramos no primeiro pilar, que é a comunicação. O segundo pilar é problemas na área financeira. E geralmente os casais sempre dizem assim: se a vida financeira está ruim, tudo está ruim. Isso não é verdade. Eu converso com muitas pessoas, né? Eu faço ministração com mulheres e essas mulheres sempre me dizem assim: Edna, o problema não é eu não ter dinheiro. O problema é eu não ter a atenção do meu marido. E essa atenção, ela entra na parte da comunicação. Então, eu sempre digo, eu me recordo que quando nós estávamos fazendo esses pilares aqui, para ministrações de casais, eu comentei com meu marido, ele falou assim: o financeiro acaba com o casamento. Eu falei: não. O que mais quebra um casamento é a falta de comunicação. A mulher, ela não precisa de dinheiro. Muitas vezes nós brincamos, a mulher gasta muito. A mulher, ela tem que ter muito, ela tem que comprar a todo momento. A mulher, ela precisa de segurança e de atenção. O resto a gente complementa, né? Quando tem para comprar, a gente compra, né? Mas se a gente tiver atenção e tiver a segurança do homem que está ao nosso lado, nosso marido, a gente passa qualquer perrengue financeiro. É verdade ou não é, mulherada? Não é? Glória a Deus por isso. Então, o financeiro nem sempre é a parte pior. Então, procure se basear nessa parte aqui da comunicação. Peça que o Espírito Santo ajude aí nessa parte da comunicação, para que vocês possam sempre estar ali conectado com Deus, para poder levar, né, o casamento, para poder cada dia melhorar o casamento, porque o financeiro a gente vai trabalhando. Então, se nós temos um problema financeiro, é porque nós não estamos conseguindo usar o cartão de crédito. É um dos fatores. É o vilão aí, né? E aí, o que nós temos que fazer com o cartão de crédito? Alguém tem problema de usar cartão de crédito aqui? Tem aquela tentação, né? Porque tem algumas pessoas, nem só mulheres, viu? Homens também têm problemas com compras compulsivas. Tem homens que amam comprar, né, os acessórios de carro, roda, né? Trocar. A mulherada é o quê? A mulher é bolsa, sapato, maquiagem, né? Mas tem homens também que amam gastar. Não é verdade? Pessoal, agora eu vou abrir aqui um parêntese aqui. Eu falo que eu orei muito pela minha esposa, muito. Essa mulher maravilhosa que está do meu lado. Eu orei muito, foram 4 anos orando. E aí, a minha esposa, ela me ensina, né, na verdade, nessa área financeira. Ela é sensacional nessa área. Porque, às vezes, eu falo, minha esposa, vamos comer uma comida japonesa? Não, a gente não pode. Esse mês a gente tem que pagar, né, a obra lá e tal. No nosso aqui é o contrário. Eu que fico levando ela para gastar. Ela, não. O pé no chão é ela. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus pela esposa que me deu. Imagine se não fosse. Hein? Eu estava, a gente estava, era um casal completamente endividado, né? É verdade. E quando a crise financeira chega, e às vezes ele fala: e esse mês? E agora? Peraí, o Senhor vai prover todas as coisas. Sou uma serva do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas, né? E aí ele olha para mim e fala: cadê a fé? Nós andamos por fé, não é verdade? Nós estamos economizando, nós estamos administrando os recursos que o Senhor nos deu. O Senhor vai prover todas as coisas. E muitas vezes nós queremos ouvir isso do nosso marido, mas apesar que ele é sempre essa parte ele fez. Só esse mês que eu vi que ele fez assim, aí eu falei: peraí, né? Eu vou passar a segurança pro meu marido agora. Depois a gente chega e fala pro Senhor: Senhor, eu já passei a segurança pro meu marido. Agora o Senhor prepara. Nos dê criatividade. E aí tem a questão da infidelidade financeira, não é isso? Exatamente. Eu já escutei muitas mulheres me dizendo assim: Edna, meu marido nem precisa saber, mas eu comprei um sapato novo.
Gente, amadas, eu também amo comprar sapato, né? Hoje eu até comentei com a pastora, hoje eu coloquei uma sapatilha porque eu tô com um probleminha aqui, né, na hérnia de disco, e eu falei assim, eu preciso estar mais baixa hoje. Mas eu também gosto de comprar um sapato, né? Gostoso, um sapato, né? Um tênis para mudar o visual. É muito bom, uma maquiagem, um perfume. Quem não gosta de comprar um perfume, não é verdade? Mas para tudo isso, eu preciso compartilhar com meu marido, porque senão é uma infidelidade financeira, né? Eu estou sendo infiel ao meu marido. Uma vez ele me perguntou assim: nossa, eu não tinha te visto ainda com esse vestido. Aí eu falei assim, não, mas você lembra que eu comprei, eu compartilhei com você, eu já usei esse vestido. Nossa, é que eu não lembro de você com esse vestido. Aí eu vou lá, lembra aquele chá que eu participei e tal? Tava com esse vestido. Ah, é mesmo. Então, assim, o marido, ele tem que saber o que você compra. Principalmente se vocês estão em um investimento. Se é algo pequeno, né? Tem hora que o marido, por exemplo, meu marido, tá bom, né? Ele nem dá muita atenção, mas eu gosto de compartilhar. Mas porque eu sei que ela não é gastona, porque se fosse... Sabe, então assim eu falo, ai, comprei tal coisa, tá bom. Mas eu gosto de compartilhar, porque é uma forma que eu estou sendo com ele sincera, eu estou ali compartilhando tudo. Então ele nunca vai saber, porque se ele falar assim, nossa, você não me contou. Contei. Lembra aquele dia assim? E eu tenho uma memória fantástica. Pensa, eu dou dia e horário. Lembra aquele dia, hora tal, eu conversei Realmente, com você memória... e contei? Aí ele fala, nossa, guardou até o horário. Mas... E os homens também, muitas vezes o homem ele vai lá e compra algo, né, troca o celular, ou compra um acessório para o carro, também deve compartilhar, porque é o uso de um cartão, e agora não existe mais o meu salário, o seu salário, é o nosso salário, né? É o nosso cartão. Não é verdade? É a nossa conta bancária. Por mais que você tenha uma conta separada, são os nossos recursos financeiros que vai administrar o nosso lar, que vai gerir ali toda a parte financeira, a vida financeira. Amém? Amém. Vamos correr que o tempo não está a nosso favor. Qual a solução? Declarar guerra, né, à dívida e não ao relacionamento. Verdade. O problema é que quando está numa crise financeira, os casais declaram guerra ao relacionamento, mas tem que declarar guerra à dívida, tem que ir na raiz do problema. E muitos, infelizmente, né, declaram guerra ao relacionamento. E aí a pergunta é: você tem diálogo financeiro com seu cônjuge? Quem tem diálogo financeiro aqui? Glória a Deus, é isso aí. Então, fazer as coisas em comum acordo. Você já sabe fazer as planilhas. Hoje tem aplicativo, né, que você coloca lá, tem as receitas, despesas, porque tem que ter esse controle. Então, e a dica final: ao adquirir um produto ou um serviço, pergunte: é desejo ou necessidade? E aí você vai decidir qual que é verdadeiramente a motivação, se é desejo ou necessidade. Então, nós falamos sobre o primeiro pilar, que foi o quê? O segundo e o terceiro, problemas na área da sexualidade. Então, a gente tem um ministério específico que nós trabalhamos ajudando cristãos na luta contra o pecado sexual, sobretudo pornografia, masturbação e afins. E nós vemos algo que vem destruindo relacionamentos na área sexual. Já prestaram atenção que a maioria dos escândalos no nosso meio, a maioria de relacionamentos destruídos, vem da área sexual? E aí, essa é uma área muito atingida. E fala um pouco sobre o nosso ministério, resumidamente, só temos 10 minutos. Como o meu marido falou aqui, nós temos esse ministério para combater a pornografia, ajudar cristãos a vencer, né, o vício da pornografia. E não é somente os homens. A pornografia, ela entrou no meio das mulheres. Na verdade, como eu acompanho muitas mulheres, eu entendo que muitas delas sofreram um abuso, um trauma quando criança, ou alguma se converteu no meio do caminho e trouxe esse vício para dentro da igreja. Então é um assunto pouco falado. E quando
ambos se casam e leva isso para dentro do casamento, aí o estrago tá feito. Potencializa, né? Potencializa. Então, assim, mulheres também têm o vício na pornografia e isso atrapalha na vida sexual, na vida no casamento, né? E não somente com os homens, mas com as mulheres também. Então, o que fazer nisso, né? Lá em 1 Coríntios 7:4, diz o quê? Que o corpo do meu marido, ele não pertence mais a ele, mas pertence a mim. E o meu corpo já não me pertence mais, mas pertence ao meu marido. Mas isso não quer dizer que eu preciso viver com as coisas que ele já tem, né, como vício. Por exemplo, meu marido tem um vício na pornografia. Gina, ele quer reproduzir comigo. Só que a palavra diz que meu corpo já não me pertence, pertence a ele. De maneira alguma. Não é dessa forma que eu tenho que interpretar essa palavra. Se o meu marido ele tem um vício na pornografia e ele não quer procurar ajuda, eu não posso compactuar disso com ele. Eu tenho que ter um posicionamento como mulher de Deus e falar, isso não. Isso nós não vamos fazer. E aí você vai perceber essa diferença no seu marido. E a mesma coisa, como na semana passada eu estava numa ministração com mulheres e lá existia uma pessoa que a pastora compartilhou comigo que ela tinha um vício na pornografia, ela queria reproduzir com o marido dela. Ela vinha de uma vida do mundo secular, se converteu e o marido sempre teve uma vida na igreja. E ela queria reproduzir. E eu falei, não, ele tem que ter o posicionamento de homem ali e ajudar ela a vencer esse vício. Se ela traz, porque a palavra diz que o meu leito ele tem que ser imaculado, ele tem que ser sem máculas, eu tenho que ter um leito santo. Então eu não tenho que reproduzir aquilo que eu vivi no mundo, trazer para dentro do meu leito. E muitos casais estão vivendo isso. Infelizmente esse é um tema que se a gente for ficar aqui, né, mas é um tema que a gente pode trazer para outra oportunidade, essa questão na área sexual. Só algumas consequências que dezenas de pessoas entram em contato conosco durante a semana, são as consequências. No homem, né, a disfunção erétil. Teve um casal novo, 25 anos, e ele já tem 1 ano e 5 meses, e ele só teve uma relação sexual com ela, e não foi lá essas coisas. E ele só tem ereção com a pornografia. Quando vai para o sexo real, ele não tem ereção. Essa é uma das consequências. Sem falar no índice de adultério que aumenta 300%. Enfim, e aí, essa questão sexual, nós temos que ter o diálogo sexual. Tem que ter o diálogo. Eu sempre falo que eu e minha esposa, nós conversamos. Nós temos esse diálogo sexual. Eu me lembro... Na lua de mel, pessoal, posso me expor aqui? Sim ou não? Sim? Sim ou não? Não é com vocês, né? Por isso que vocês querem que eu me exponha aqui, né? Não é com vocês. Tá bom, vamos expor. Lua de mel, né? Aquela coisa e tal. Já 4 anos esperando o Senhor, ela 8 anos e tal. Dia do casamento. E que esse pastor que não para, que eu quero ir logo para a lua de mel. O pastor está falando muito, e eu desesperado para ir para a lua de mel, né? E amados, escuta que sua esposa fala. As mulheres têm um filho, não sei que é algo que acontece. Quando a mulher fala, vai por ela. Nós casamos no sábado e nós só encontramos passagem para segunda-feira para ir lá para as dunas, lá no Maranhão. Minha família é de lá. E aí nós alugamos um chalé, né? Um chalé? Lá em Biúna. E para nós ficarmos sábado e domingo. Minha esposa falou, não, a gente está cansado, essa correria, né, do casamento, vamos esperar para chegar lá. Eu falei, o quê? Não, senhor, não existe isso. E aí se preparamos e tal. Na hora o que aconteceu, amados? Show! Vocês riam, o irmão está rindo ali, que não é com você, meu irmão. Amados, não funcionou. Aquela ansiedade. Mas não aconteceu isso comigo. E aí, por que eu estou falando isso? O diálogo sexual foi muito importante. Ela chegou
veio com toda a sabedoria do mundo. Porque se fosse outra, se vira aí, eu não quero saber, resolva os problemas aí. Resolva, eu quero, a gente está aqui na lua de mel. Mas ela não. Ela teve a sabedoria. E aquilo foi me constrangindo, né? Eu falei, não, peraí, não é assim. Ela falou, calma, muita calma nessa hora. E pela misericórdia de Deus, oh Jesus, Deus é maravilhoso. Satanás quis envergonhar, né? Satanás, vou envergonhar, mas Deus foi lá e bradou, e graças a Deus, né? Então, por que eu estou falando isso? O diálogo foi fundamental. E ele nunca fala, né, o que eu disse para ele, né? Naquele momento eu falei para ele, eu não casei com você apenas por causa de sexo. O sexo, ele complementa um casamento? Claro que complementa, né? Senão Deus não teria criado o sexo, né? E muitas vezes a pessoa fala, não vou falar sobre isso, não vou fazer isso. Amados, o Senhor, ele criou o sexo para um deleite no casamento, para que homem e mulher tenham uma satisfação plena, para que nós não venhamos desejar lá fora. Então, naquele momento, eu falei para o meu marido, eu sei que isso é uma parte... Para muitos, 70% no casamento, para alguns 50%, né? E o importante é que tenha, porque se nós fazemos fora do casamento, é pecado. Deus não se agrada. Mas se nós deixamos de fazer dentro do casamento, também não agradamos o Senhor. Porque o Senhor criou isso, né? E muitas vezes, o que acontece, como o Daniel falou aqui, o diálogo sexual. O diálogo sexual ele é muito importante, porque o meu marido, ele precisa me conhecer naquilo que me dá prazer. Eu preciso conhecer ele naquilo que dá prazer. Meu marido tem algo importante que ele fala, que é, a mulher é como um fogão de lenha, né? Ela precisa ser abanada. Então o homem tem que abanar desde o começo, de manhã até a noite, para encontrar a esposa, né? Então com carinho, né? Mensagem, WhatsApp. Exatamente. O homem não, ele é micro-ondas. Pim, apertei e está funcionando, né? Ele já está aquecendo ali, né? Mas nós precisamos disso. Então, a importância desse diálogo. E um dia, depois do nosso casamento, no qual eu já tinha falado isso para ele, a gente foi para as dunas, foi maravilhoso. Mas eu queria aquele sonho, né? Quero ir lá para Lençóis Maranhenses, quero ter minha lua de mel lá. Então, eu queria tudo lá, mas ele quis ser mais antecipado. Já estávamos casados, então vamos, né? Mas, enfim, foi maravilhoso lá. E o Senhor começou a me ministrar sobre Cantares 7. Que eu vou deixar como lição de casa aqui, porque o nosso tempo já está se esgotando. Leia o Cantares 7. Eu pego muitas mulheres me dizendo, Edna, eu não tenho essa vontade, né? Eu me sinto cansada, eu trabalho fora, meu marido não entende. Tem um ponto também que as mulheres reclamam, que o homem sai de casa, às vezes até discute com a mulher, aí quando chega à noite, vira um doce. Vira um doce, porque tem ali um conflito de interesse ali, né? Então, como foi falado, né? A mulher, ela é uma lenha, não é naquele momento, é toda uma jornada que tem que fazer para que seja saudável, né? Exatamente. Então, como lição de casa, leia Cantares 7. Salomão nos dá uma aula aqui. Ele beija o pé da esposa dele e fala como são lindos os seus pés dentro dessa sandália, né? Tem algumas mulheres, como eu, por exemplo, eu não tenho um pé tão lindo, né? E eu falo pro meu marido, fala que meu pé é lindo, né? Eu preciso ouvir isso para quebrar o trauma. Meu pé não é bonito. Mas eu falo pra ele... E gelado, um frio que estava esses dias aí. Gelado, minha esposa colocou o pé perto e eu falei, misericórdia. Fala que meus pés são lindos, né? Aí ele fala, não posso mentir. Fala assim, mas os seus olhos vê os meus pés diferente. Seus olhos precisam ver os meus pés diferente. Então, começa a brincar. Então, essa é a intimidade, né? Ele fala das pernas dela, das coxas, da cintura. Então, mulherada, deixa eu falar uma coisa aqui. Meu marido fala que eu, em vez de fazer psicanálise, eu devia ter feito sexologia, né? Mas é algo que é a palavra do Senhor. Não é a Edna que está falando, é a palavra do Senhor. Amadas, esse corpo que está aí do seu lado, seu marido, de repente seu marido não estiver aí, mas ele está lá em casa, não sei. Ou se tiver noivos aqui também, não leia Cantares. Se for noivo, se for namorado, não leia ainda, tá? Só quando casar, né?
É uma terra a ser desbravada. Eita Jesus. Amadas, então desbrave a terra que Deus entregou para você. Essa é Desbravar a terra. O homem é a mesma coisa, então desbrava essa terra. Sabe, é meu marido, não tem problema. É diferente de quando uma pessoa ela se casa, vem do mundo secular e ela se converte e ela quer corromper aquilo ali. Não é corromper. Aqui Salomão ele dá uma aula. E essa mulher, ela se sente amada, porque ela fala da amada para o amado dela. Ela se sente amada. Eu estava numa ministração de mulheres semana passada, e aí eu estava comentando sobre esse texto, e a menina falou, eu amo a massagem. Eu falei, gente, não tem nada melhor, fale isso para o seu marido. Aí dei até um exemplo de um óleo, né, para poder fazer essa massagem, e ela falou, nossa, esse óleo é muito bom realmente, e é mesmo, quando nós estamos sendo massageadas, por mais que a mulher está ali cansada, ela fala, nossa, eu nem estava afim, mas agora eu quero, não é? Aí homens, pega a dica aí, ó. Peça massagem, sabe por quê? Nós já vamos para esse momento pensando assim, trabalhei o dia inteiro, tenho janta para fazer, a criança para cuidar, e ele quer ainda, e esse cara quer ainda, ó, a gente fala até esse cara. E o problema também é que tem umas mulheres que não ajudam, né? Olha, porque só está batendo o homem, só está batendo os homens aqui, né? Porque a maioria das palestras de casal só bate nos homens. E não vê o lado do homem também. Porque tem umas irmãzinhas que vão para a cama com a camiseta da Dilma. Misericórdia, não se arruma. Não passa um desodorante. Como que o marido vai desbravar essa terra? Por isso que eu estou aqui dando dica para as meninas. Meninas, quando chegar a noite, esquece daquele dia cansativo. Fala para o seu marido, me ajuda a lavar a louça, para a gente ter o nosso momento. Coloca a criança mais cedo para dormir. Sabe por quê? Nós mulheres pensamos assim, nossa, mais um dia, nossa, de novo meu. A pessoa fica até na sala. Nós participamos de uma palestra de casais que o marido falou assim, minha esposa prefere assistir novela. Eu falei, não dá, irmã. Aí não dá, nos ajuda, né? Mulheres, nesse momento peça para ele, sabe? É como o meu marido falou assim, nós mulheres temos um poder tão grande em nossas mãos, grande, de conseguir tudo aquilo que a gente quer, até o marido lavar a louça, nos ajudar. Sobre essa questão de lavar a louça, quem já leu o livro aqui, As 5 Linguagens do Amor? Leiam esse livro, é fundamental, até para namorados, né? Isso, noivos. É importante. Porque a minha esposa, qual que é a sua linguagem mesmo? A minha linguagem é serviço. É serviço. E amados, eu não sou muito de serviço, meu negócio é mexer mais com a mente, né? Computador. Então, minha esposa, a linguagem dela é serviço. Qual foi a última vez que foi o entulho, né? Eu peguei o entulho, joguei, me sujei todo. Cheguei lá, todo sujo lá. Nossa, que maravilha. Não gosta de presente, mas gosta de serviço. Quando eu estou lavando a louça, ela, meu Deus, como você está lindo. Porque a linguagem de amor dela é serviço. Então, descubra qual é a linguagem de amor do seu cônjuge. Não adianta eu chegar com um presente para ela, se ela não me ver todo sujo, trabalhando no pesado mesmo para ela. Mas o presentinho ajuda, né? Tô brincando. Então, amadas, não pegue esse momento como um fardo, né? Entenda que esse momento é um momento que Deus preparou para nós também, para nos sentirmos amadas, cuidadas, sabe? Para sentir aquele momento ali, porque querendo ou não, quando a gente está nesse momento que a gente se sente amada, o nosso cabelo fica mais bonito, a nossa pele, né? Nós nos amamos mais. Então, assim, pegue esse momento, tenha um diálogo sexual, fale para o seu marido o que você gosta, o que você não gosta. Né? Muitas vezes o marido tá lá apertando, tocando e fala, nossa, não gosto disso. Fala para ele, marido, vamos conversar? Eu não gosto que você coloque a mão aqui. Eu não gosto que você me aperte desse jeito. Eu não gosto. Eu gosto que você me... E como eu falei também em algumas palestras, fala pro seu marido que você gosta de uma boa pegada, né? Você gosta que ele te aperta, que ele te abraça. É seu marido. Pior do que você ficar pecando em pensamento, desejando alguém lá fora. E a mesma coisa para o homem. Fala para sua esposa o que você gosta. Não é verdade? É tão bom. Meu marido, a linguagem de amor dele, gente, é toque.
Gosta que todo momento eu fico perto dele, que eu abraço, que eu aperto ele, que eu toco. É a linguagem de amor dele, gente, né? E eu falei, E nossa. ela, como que a linguagem de amor dela é serviço, ela pensava que era serviço. E limpava a casa e fazia para mim. Não dá nada isso aí. Pode a casa estar suja, mas se vir me abraçar, tá tudo ok. Né? Você vê como é que o ser humano é complexo, né? Gente, jogava o cheirinho no quarto, os negócios, tudo lindo. Não gosto disso. Aí a gente foi estudar isso. Quais as 5 linguagens do amor? Aí eu descobri que o dele é toque. Ele só quer ser abraçado. Falei, gente, é fácil amar assim, né? Aí, só abraçar, né? Então descubra a linguagem de amor que o seu marido tem, que a sua esposa tem. Isso melhora muito mais o relacionamento. Amém. Para terminar, 2 dicas. Tenha uma lua de mel, pelo menos uma vez ao ano com sua esposa. Tenha uma lua de mel. Glória a Deus. Retome. O que o salmista fala? Trazer à memória aquilo que dá esperança, lembrar dos primeiros momentos. No meu é mais complicado, né? Os primeiros momentos, no meu caso, é mais complicado. Mas Deus bradou. O irmão está rindo, toma cuidado, irmão. Um dia pode acontecer com você. O irmão falou, misericórdia. 2ª dica para finalizar. O que mais acontece? Os pastores sabem qual é a demanda que chega com os casais. Não, o problema é ela. O problema é ele, né? Não é assim? O problema é ela. O problema é ele. Sempre a demanda é o outro, não é isso? Você quer mudar o seu marido? Você quer mudar a sua esposa? Mude você primeiro. Quando você muda, ele vai mudar. Não tem como. Amém? Amém. Gostaria de que vocês levantassem, que nós fizéssemos aqui um momento de adoração. O grupo de louvor, pode, pastor, subir? Pessoal, a gente correu devido ao tempo, mas acredito que vai ter outras oportunidades para nós aqui, em nome de Jesus. Então, vamos tirar esse momento para nós refletirmos, para nós orarmos ao Senhor. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei como é que está o teu relacionamento. Mas eu sei de uma coisa. E aqui não é aqueles discurso clichê. Era a palavra que eu queria lembrar. Discurso clichê. Que você não vai sair do mesmo jeito que você entrou aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que você uniu, você casou com um propósito para manifestar Jesus aqui na terra através do teu casamento. Então, em nome de Jesus, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, o pessoal fala que casamento é ruim. Não, casamento é bom. Tem as partes ruins, sim, mas se nós continuarmos acreditando que nós temos um solucionador, que é Jesus, que nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu um problema. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi no casamento, porque é importante o casamento para ele. E aí convidaram Jesus para o casamento. O noivo convidou Jesus para o casamento. Quando teve um problema que acabou o vinho, Jesus estava lá e resolveu o problema. Então chame Jesus para o teu casamento, para ele resolver esse problema. Porque se você não convidar Jesus, como que ele vai resolver o problema no teu casamento? Então, nesse momento de adoração aqui, eu quero que você, quem quiser vir aqui na frente também, quem quiser abraçar o seu cônjuge e orar. Vamos tirar esse momento aqui de louvor e adoração.